Fala pessoal, tudo bem? Para você que está aí no canal do Leno, no YouTube, vai começar, vai partir, vai nascer o nosso projeto e o primeiro convidado é mega, ultra, big especial. Ele é uma lenda do rádio parnaibano, um ícone. O seu nome é uma marca no segmento policial do rádio. Tem 55 anos de idade, 40 de profissão, começou muito jovem. Já foi vereador da cidade, presidente da Câmara, foi prefeito durante uma semana. Tem uma história linda no rádio, mas também de muita polêmica. Se envolveu em muita confusão nesse período, mas segundo ele, lógico, tudo devido à profissão. Chegou também a ser perseguido politicamente e chegou a ser detido no quartel quando era presidente da Câmara. O cara que você vai conhecer agora, a história dele, você já conhece a voz dele há muitos anos. O nome, Yuri Gomes. Somente isso. Yuri, seu fã declarado, e tem uma honra gigantesca de estar te recebendo aqui na primeira entrevista aqui do nosso canal. Então vai ser um pontapé inicial e as pessoas que estão vendo aí no YouTube, lógico, têm curiosidade de saber quem é a pessoa por trás desse nome, porque hoje o seu nome é uma marca. Yuri Gomes. É só isso mesmo o seu nome? Somente. Yuri Gomes. Jornalista. Na realidade, eu iniciei a minha carreira na imprensa, sim. Eu incluo até jornaleiro nisso, porque... Jornaleiro é o cara que vai entregar jornal. Isso. Vende jornal. O jornal. E eu tive essa oportunidade. Isso em 78. Você era muito jovem ainda, Yuri. Isso. 16, 17 anos por aí? 16 anos por aí, assim. E aí você fazia esse trabalho e foi vendo, ouvindo quem para poder inspirar esse mito que você é hoje, esse nome forte? Com a questão do jornal, eu lia muito. Certo. Às vezes eu me trancava no banheiro e ficava lendo aquilo ali, num ritmo de locução, né? E a partir daí, passei também a ouvir algumas emissoras de rádio de fora, como Sociedade da Bahia, a Clube de Pernambuco, e isso começou a me inspirar. Mas isso aqui em Parnaíba já? Isso aqui em Parnaíba. A partir daí, eu tive a oportunidade de conseguir um espaço na Rádio Educadora, né? Certo. Que foi por onde eu comecei já em 1980. Né? Eu fazia uma participação dentro do grande jornal falado de Igaraçu. Eu não tinha um programa ainda específico. A Educadora naquele tempo já era uma das mais antigas do Nordeste, né? Isso. E a segunda mais antiga do Nordeste, e a primeira do Piauí. Justamente, acho que a primeira do Nordeste deve ser a Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade da Bahia. Deve ser isso. E aí você entrou no ar já nesse ano, já? Em 80. Na Educadora. Eu fui para a Educadora, certo, quando eu tive a oportunidade de fazer uma participação, né, no grande jornal falado de Igaraçu, que era dirigido pelo saudoso jornalista Batista Leão, certo, que me deu essa oportunidade. Daí a gente, nessa questão de participação, aos poucos ele foi me analisando e acabou liberando um espaço, né, a apresentar um programa, na época denominado de retrospectiva policial, foi o primeiro, né, que eu comecei a fazer no Rádio Parnaibano. Isso naquele tempo, Yuri, um programa policial não era tão, digamos que forte, perigoso, como é hoje, nos dias de hoje. Você começou de uma forma leve, dando as notícias policiais, fazendo as matérias em porta de delegacia. Como é que foi seu começo naquele período já? Isso, eu percorri as delegacias de polícia. Tinha o antigo SPA, que funcionou na Praça da Graça, que era assim como se fosse o pronto-socorro do Disseu, né? Sim, sim. E era lá para onde chegavam as ocorrências policiais, a maioria delas, e a gente se direcionava para lá, passava as noites, né? Lá pela Praça da Graça, ali nesse que era denominado de PU do INAMPS também, e foi SPA, antigo SPA, e a gente lá colhia as informações, né? Aí no dia seguinte eu me dirigia para a rádio para fazer o programa, né? Esse retrospectiva policial. Naquele tempo aqui em Parnaíba, tinha alguém
no rádio já, que fazia essa linha policial, tinha alguém, ou você foi o cara que iniciou realmente esse meio, digamos que, o rádio policial? Partiu de você ou tinha alguém naquele período já que fazia aqui? Não, eu criei realmente Então você é o cara, o idealizador disso. Programa, né? Fundei a Crônica Policial pai da história. Em Parnaíba. Depois surgiu o Raimundo Neto, né? Certo. Logo depois. Uhum. Ele fazia um programa no rádio e eu fazia o programa na outra, né? Sim. No caso, na Educadora. Você é educador, naquele período o Raimundo estava na Igaraçu, né? Na Igaraçu. Certo. E depois eu fui para lá também, né? Quando eu saí da Educadora, eu fui para Igaraçu. Agora, a partir desse momento que você foi para Igaraçu, é que a sua carreira deslanchou, mas... Deslanchou, emplacou. Eu fiquei tendo a oportunidade de trabalhar mais à vontade, assim, né? Digamos. Até porque naquele período que eu estava na Educadora, ainda tinha censura no país. Sim. Ainda era na gestão estava findando o regime militar no Brasil, e era o governo, na gestão do governo Figueiredo, o general João Batista Figueiredo. E aí, sempre quando a gente começava lá o programa, tinha uma cartolina que a gente lia, sempre tinha assim: este programa foi liberado pelo Serviço de Censura Federal do Departamento Regional de Polícia Federal do Piauí para ser levado ao ar neste horário. Que coisa, ele ainda tinha censura naquela época, mas já estava acabando mesmo o regime e não foi assim tão rígido com a gente. Uhum. Pelo menos eu não tenho que me queixar deles. Você começou, aí entrou o programa Na Polícia e nas Ruas. Já foi esse programa, já? Na Polícia e nas Ruas. Quem deu o nome desse programa? Eu. Você também? Você é um pai de tudo, então, né? Yuri, você tem uma imagem, para quem não lhe conhece e escuta a sua voz, você tem uma voz muito forte. Seu timbre de voz é uma voz, parece que nasceu realmente para fazer esse tipo de coisa. Você criou o programa policial, você criou o nome do programa, acho que Deus falou assim: vou te dar uma voz também que emplaque com uma trilha sonora, que é essa trilha que a gente está ouvindo agora, a gente está colocando aí. Que trilha sonora é essa? Porque essa trilha te identifica em qualquer lugar. Você pode fazer programa em qualquer lugar do mundo. Quando coloca essa trilha, como é que você conseguiu essa trilha? Isso aí, pesquisando assim com amigos, né? Porque mas no começo também. Não tinha internet naquele tempo, mas aí a gente pesquisava assim. Os LPs. Os LPs, né? Naquela época, né? Uhum. E aí eu vi um do Bang Bang a Italiana. Isso, justamente. Aí escolhi lá, ouvindo, escolhi uma faixa, né? Gostei da música e ela casou bem com o programa. Hoje, né? a identidade do seu programa é essa música, né? Se um cara for tentar copiar você em qualquer lugar do país, colocar essa música, quem ouvir e conhecer vai achar que é você. Vai lembrar do Yuri Gomes. Vai lembrar do Yuri. Yuri, agora vamos pro lado mais sinistro da sua profissão. Você é um cara que lida diariamente com notícias violentas, com notícia de morte, de assalto. No seu programa, você lembra de uma notícia que você deu e que quando você saiu do programa você se emocionou, que você falou, poxa, essa foi pesada? Tem alguma que marcou assim, alguma notícia que realmente marcou você? Teve uma que me causou uma emoção muito grande. Foi de uma mãe que, ao dar luz a uma criança, ela matou Isso aqui em Parnaíba? Em Parnaíba, com tesouradas. Aí, nesse caso aí, eu estava divulgando a notícia e me emocionei por completo. Não teve como segurar, né, a emoção. Hoje, com o passar do tempo, a gente acaba ganhando uns quilinhos a mais. Naquele período você era um pouco mais em forma. Já chegou a correr atrás de bandido junto com a polícia para poder buscar informação? Muitos casos aqui em Parnaíba, eu acompanhava a polícia que era de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta. Uhum. Logo no começo, no início foi assim, era numa bicicleta, correndo atrás dos carros de polícia aqui, em busca de notícias para o programa. Isso aí me deixou muito conhecido na cidade, né? Na região toda, um público muito grande, né, de ouvintes. O que ainda acontece ainda hoje que muitos pensavam que eu estava morto, né? Que o Yuri Gomes saiu do rádio, então estava morto. Eu passei 8 anos fora de rádio. Foi a partir desse momento que você sentiu que estava sendo reconhecido que você entrou na política? Isso, muita gente falava, rapaz, entre aí para vereador, para prefeito, era assim. Qual foi o ano que você concorreu? Em 86, 86, Você estava no auge? Estava no auge já? Já, aí eu fui, assim que eu entrei, fui logo eleito. Né? Eu não concorri várias eleições para chegar, não. Uma popularidade que você tinha. Logo na primeira eleição, logo eu consegui me eleger vereador com
1.391 votos, né? Você, como político, você tem uma marca que todos os parnaibanos, acredito eu, que lembrem, que é num dia, acho que é 4 de outubro, que é feriado, não é? Devido à produção... Qual foi aquele feriado? Feriado de São Francisco. Feriado de São Francisco. Foi um requerimento, um projeto seu, Ali não foi foi? o seguinte, é porque quando lá na Câmara Parnaíba tinha um meio feriado, né? Era feriado a partir Sim. das 13 horas. Aí eu digo, rapaz, ou é feriado ou não é feriado, né? Porque meio feriado, você fazer meia hora de feriado, 2 horas de feriado, 1 hora de feriado, não achava aquilo correto. Aí eu fiz uma emenda à lei orgânica, né? Modificando isso aí, tornando feriado O dia. né? Integralmente o dia de São Francisco, né? Dia 4 de outubro. Você foi vereador no primeira eleição que concorreu, né? Foi eleito, foi presidente da Câmara e chegou a assumir a cidade no período por uma semana, quando o Zé Filho era prefeito, Isso, né? já no segundo mandato. Isso no Fui seu segundo vereador, mandato. Eu fui presidente da Câmara Municipal e o Zé Filho fez uma viagem para São Paulo, ele com o vice-prefeito na época, o doutor Antônio Tomás. Tomás. Né? E ele achou por bem né, me prestigiar, assim, porque se ele quisesse, ele não tinha passado, né, o carro, porque não tinha necessidade, tinha ido Sim. para São Paulo, uma viagem de uma semana, né? Ele só precisaria fazer isso se tivesse que se ausentar por 15 dias, né? Aí você guarda no seu currículo Isso. que foi prefeito da Aí cidade de eu Parnaíba por uma assumi semana. por uma semana.